Vitória trouxe bagagem e confiança para o elenco. Impacta diretamente na postura do elenco na liga, principalmente nos jogadores da base. Aí sim, eu acho que é uma vitória que dá casca. E dá casca para alguns jogadores, e principalmente os da base, e principalmente Fábio. E eu queria abrir o debate aqui com esse comentário de VH sobre Fábio. Eu sei que a gente vai falar sobre destaques individuais mais na frente. Já dou spoiler para mim. Sabino fez os 2 gols, mas para mim, Fábio, melhor em campo. Atuação assim primorosa de Fábio. Sabino decidiu, eu coloquei Sabino em primeiro lugar, porque a buscada foi muito. Mas assim, ignore isso. Porque não pode ignorar, o cara fez 2 gols. Assim, a partida de Fábio foi excepcional. Não, absurda a partida de Fábio. Se o Fábio tivesse em campo, talvez o Sport não tivesse jogado como jogou. Mesmo que tivesse 2-0 para o São Paulo. Exatamente. E aí eu queria puxar por isso, Cauê. A partida de Fábio, primorosa, e uma partida que é para Anderson agora, enfim, rever aí esse bloco que ele botou no time, ali, o time titular é esse, para tirar, meu amigo, tem que ter uma coisa excepcional. Aconteceu hoje a coisa excepcional. Eu já acho que Pedro poderia ter ganho essa vaga lá atrás, durante o Pernambucano ali, ele entrou, foi bem e tal, mas essa de Fábio é muito, muito acima de qualquer um que Pedro fez. Então, a atuação de Fábio hoje foi um negócio inacreditável. Foi gigante, Lucas. Sou até meio suspeito de falar de Fábio, porque realmente eu sou encantado com o futebol dele. E não é de hoje. Desde que eu comecei a observá-lo ano passado, em alguns jogos que eu vi do Sub-20 do Sport na época, ele me enchia os olhos. Eram os 2 jogadores que eu achava assim, mais promissores em talento, porque muitas vezes o menino ali não consegue converter talento em futebol. Isso acontece. E, às vezes não consegue nem se tornar jogador profissional. Pelo funil que existe no futebol, entre a base e o futebol profissional. Mas ele e a Ju, para mim, eram duas pedras assim preciosas que eu achava. Precisavam, Ju, lógico. Voltou a treinar, né? Voltou a treinar. Precisavam, logicamente, serem lapidadas. Mas Fábio, e aí completou com a Taça São Paulo, uma Copa São Paulo dele, assim, uma perfeição de atuação, de desempenho. E ele é um menino, assim, ele é extremamente lúcido na forma de jogar. E é um menino que hoje mostrou, e que eu vinha, eu sempre achei que ele, até pelo que eu falei anteriormente, que ele sempre foi muito superior a Pedro. Mas não comparava tanto, não falei tanto, porque Pedro, querendo ou não, é uma geração talvez mais à frente, 22 anos, sou 2 anos mais à frente. Mas eu achava que o Fábio sempre seria sendo um jogador superior, que poderia entregar mais. Mas Pedro teve a oportunidade dele, estava entregando até então, até a volta de Ronaldo, que Pedro não conseguiu mais dar respostas quando era acionado. E Fábio, que para mim ainda faltava alguma coisa a Fábio. Eu não tinha visto os jogos de Fábio, talvez por enxergá-lo no patamar tão maior de possibilidade de entrega. Eu não tinha visto os jogos de Fábio que me dissesse, pô, era aquele menino que eu via lá na base e tal. Não é que ele estava sendo mal, é porque o sarrafo do meu olhar para ele era muito superior. E hoje ele entregou tudo que ele podia. Ele entregou mais do que a qualidade do futebol, ele entregou uma coisa que é fundamental para o menino deixar de ser menino e virar um jogador de futebol, que é personalidade, que é pedir bola, que é não se esconder em campo, que é num jogo desse, de um estádio lotado, contra o adversário de São Paulo, mata-mata, com todo o tabu, com todos os ingredientes que estavam envolvidos, o menino chegar lá e, saída de bola, pedir bola para os zagueiros dar bola nele, mesmo estando cercado por adversários. Do menino chegar lá na frente e pedir bola para receber, e deslocar, e tocar, e de tentar um drible, vai errar. Outros jogadores erram, mas a personalidade de tentar e de não se esconder, ao contrário de outros jogadores que eram para ter sido decisivos no esporte, isso me chama muita atenção. E isso é que faz o cara, você olhar e dizer, esse menino vai ser jogador. Então, a atuação hoje de Fábio é uma atuação de garantir a vaga dele titular.
como a gente já conhece Henderson, sabe que possivelmente o menino vai ter que esperar mais um pouco. Eu não botaria dinheiro nessa titularidade dele nunca. Muito pelo contrário. Se Nunca. fosse para botar dinheiro, eu Nunca. botava aqui Fabinho e Ronaldo. E Ronaldo. Nunca mais. Desde a volta deles da Copa São Paulo, eu sempre imaginei e torço muito para que a dupla de volantes do Sport seja Fábio e Fabinho. E Cauê, Fábio, na geração da Copinha, ele nem era um dos mais badalados, né? Antes da boa campanha. Antes era mais Marcelo Aju, era Lucas André, Lucas Riquel, na própria campanha, Lucas foi mais do que ele. Na reta final é que ele começa a chamar mais atenção do que Lucas, né? Mas Lucas começa a Copinha, até porque eu acho que já era mais conhecido, então começa a Copinha chamando muito mais atenção do que ele. É um jogador maiorzão, pernudo, chega no ataque, né? Então, faz gol, que de alguma forma chama atenção, né? Jogadores que fazem gols. Muito. É outro de um talento, assim, que quero ver muito no profissional. Talvez precise ganhar um pouquinho mais de corpo, mas é um menino que tem, assim, um perfil de passadas largas, de fazer, como se diz aí na gíria do futebol, né? Intermediária, área. Box to box. Bom. No futebol, box to box hoje em dia. Pois é. É um menino, assim, muito promissor, passou pela base do Flamengo, ou seja, foi lapidado. Jogo com um profissional pelo Flamengo. Jogo com um profissional, foi lapidado numa escola de futebol que, queira ou não, tem mais rodagem, tem mais jogos no ano, que ajuda de alguma maneira para esses meninos a terem mais tarimba para quando precisam ser acionados no profissional, terem o que mostrar. Então, Fábio, espero que o que ele tenha mostrado hoje sirva não só de ganhar mais minutagens entrando no segundo tempo, mas como vaga de titular. E para mim, a vaga de titular no lugar de Ronaldo. Não seria no lugar de Fabinho, até porque Fábio, apesar de ter jogado hoje até mais um pouco adiantado, mas na base, no sub-20, até na Copa São Paulo desse ano, ele era, vamos dizer, o 5, se for dar uma numeração. Ele era o primeiro volante e Lucas André o segundo. Ou fazer mesmo, até porque o Sport joga nisso. O Sport joga numa linha só ali. O Sport não tem muito disso. Quem é o primeiro, quem é o segundo. O Sport forma uma linha de 4 ali atrás da formação de 3 ou da formação de 4 da primeira linha defensiva. Então não tem muito disso. E quando você joga com composição de meio de campo, a marcação, se o cara tem mais pegada ou não, é muito mais a questão de encaixe e de linhas encurtadas do que propriamente saber marcar mais ou não. É ajudar com um pouco. Lógico que não pode jogadores como muitas vezes Ronaldo, que simplesmente largam e não recompõem e ficam esperando, olhando como foi o gol de hoje, atrapalham nessas formações de linhas, né? Mas vamos ver o que será no jogo contra o Londrina, né? Quem serão os volantes titulares? Exatamente.